E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio da Ren Brasil TV, o seu canal sobre Ren aqui no YouTube. Sim meu amigo, o Ren está voltando com a Tour of the Middle Age 2015 para a América Latina, mais precisamente para o Brasil. México, Chile, Argentina e Brasil estão na rota e dessa vez o Brasil não terá um show como aconteceu no ano passado, e sim duas apresentações. Uma em São Paulo e a outra no Rio de Janeiro. No episódio de hoje tem tudo sobre essas duas apresentações que ocorrem no Brasil, então não saia daí. Hola there people, this is Danny from Him Norway and you're watching Him Brazil TV. Primeiramente gostaria de agradecer a repercussão que o último vídeo teve, principalmente através dos Street Teens que participaram, assim como outras páginas que ajudaram na divulgação do vídeo. E também agradecer Yuka Kroger por ter divulgado o vídeo na sua página oficial, com o link e o vídeo na descrição, além de uma mensagem que ele deixou bem carinhosa. Muito obrigado, Yuka. Aliás, se você ainda não viu o vídeo, é só clicar aqui e conferir o nosso último episódio sobre Yuka Kroger, o novo baterista do Ren. Comentando os comentários então sobre o último vídeo sobre Yuka Kroger, o novo baterista do Ren, e o primeiro comentário vem do Guilherme Wolff. Fantástico, irmão, sem palavras. Fantástico, irmão, sem palavras, fazendo a vida dos fãs dessa banda incrível um pouco mais feliz a cada atualização. E que venha o show no Brasil logo, mal posso esperar. Muito obrigado, Guilherme. O Guilherme está sempre aqui acompanhando o canal. E sim, nos vemos em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Tem também aqui a minha amiga Franciele Jordão, que falou o seguinte: muito contente com a entrada do Cosmo e ao mesmo tempo triste com a saída de Guess. Enfim, é parte de um ciclo. Gostei de ver as influências do Cosmo e isso revela bastante de como será a pegada para o próximo álbum. Ela deixou aqui mais alguns agradecimentos e muito obrigado, Franciele. Deu pra ver que o Cosmo tem uma pegada um pouco diferente, assim, digamos que mais pesada que Yes tinha, mas garanto que vai ser muito bem-vinda essa nova etapa do Ren. Muito obrigado, então se você deixou o seu comentário no último vídeo, não temos como ler todos aqui, mas você pode deixar que a gente está sempre respondendo. Hello, I am Vanessa Valli and you are watching Him Brazil TV. Durante o processo de edição do último vídeo fomos noticiados que o Ren se apresentaria no Knotfest, o festival que tem o Slipknot como dono e headliner principal, ao lado de nomes como Megadeth e Lamb of God. O festival acontece no México no dia 5 de dezembro. Logo começou a se especular se o Ren desceria aqui para baixo na América do Sul para um possível retorno. Depois do anúncio do Knotfest foi anunciado alguns shows que o Ren faria na Ásia. Sim, o Ren está voltando para a Ásia depois de no ano passado ter tocado na China. Dessa vez a banda se apresentaria abrindo para os japoneses do Vamps. Nossos amigos do Him Norway estarão por lá, na verdade já passaram porque esse vídeo deve estar saindo depois dos shows, então já deve ter rolado alguma coisa na nossa página no Facebook. Então a agenda estava assim: dia 16, 18 e 19 de novembro, os shows ao lado do Vamps em Tóquio, no Japão, e no dia 27 de novembro, como você já viu no segundo episódio, tem o show que acontece em Nottingham, no Reino Unido, em comemoração aos 35 anos da casa Rock City. Era notório então que havia um buraco entre o dia 5 de dezembro, que é o show que acontece em Mexico City. Aliás, um abraço para o pessoal lá do Heartabolical Club e também do Ren Mexico Team, que sempre estão ajudando aqui o Ren Brasil. Muito obrigado pela divulgação e pela parceria. Até o dia 31 de dezembro, quando acontece o cultuado Helldone. Sim, o Helldone esse ano teria apenas uma data, mas foram adicionadas mais duas porque os ingressos se esgotaram muito rápido, tipo o primeiro lote de São Paulo. O Helldone, como de costume, acontece no Tavastia, em Helsinki. Como a data original era dia 31 de dezembro, logo foram anunciadas as datas que são dia 29 e 30 de dezembro. Ainda há ingressos disponíveis. E ambas as três datas terão como atrações o trio finlandês At The Hollow e UC69, baterista do The 69 Eyes. Sim, com esse espaço em branco entre o dia 5 até o dia 29 começaram a se especular alguns boatos. Houve até um boato de um possível festival do Ren ao lado do Creator no Chile, que não se confirmou. Mas mesmo assim o Chile foi o primeiro a anunciar o seu show. Aliás, um abraço para o pessoal do Ren Chile, Daphne, Fabiola e Matias, que participaram do último vídeo. Dessa vez a apresentação acontece no domingo 13 de dezembro em Santiago, no La Cúpula. Depois foi a nossa vez. Como de costume, o jornalista José Norberto Flash anunciou via Twitter o que todos estavam esperando: que o Ren estava voltando para o Brasil, e dessa vez não seria apenas um show. Depois de alguns dias, as próprias produtoras anunciaram em suas redes sociais os shows que teriam. O primeiro show acontece no Rio de Janeiro no dia 10 de dezembro, uma quinta-feira, e o show de São Paulo está marcado para o dia 11 de dezembro, uma sexta-feira. Muita gente desmaiou, chorou, gritou e não acreditava no que estava acontecendo, porque sim, depois de um ano e meio a banda estava voltando.
Enquanto isso, nossos hermanos da Argentina ficavam roendo unhas porque, como no ano passado aconteceu 2 apresentações por lá, esse ano eles estavam esperando novamente um retorno, até que foi anunciado que no dia 8 de dezembro o Ren voltaria para se apresentar no El Teatro Vorterix, em Buenos Aires. Aliás, um abração para a Mercedes do Ren Argentina, que ficou aguardando ansiosamente por essa apresentação. O drama foi grande, mas eles estão voltando, então confira a seguir todos os detalhes sobre esses 2 shows que acontecem no Brasil em dezembro. Hi John, I'm Daphne. I'm Fabiola. I'm Matthias. And you're watching Him Brasil TV. Se você está vendo esse vídeo agora, provavelmente seu ingresso já deve ter sido comprado. Se não, não se preocupe, temos aqui os detalhes sobre os ingressos, a casa de show e outros detalhes que você confere agora. A primeira apresentação ocorre no dia 10 de dezembro, quinta-feira, no lendário Circo Voador, onde já passaram nomes como Legião Urbana, Barão Vermelho, Ramones, Franz Ferdinand e Nightwish. Para quem não sabe, a casa tem capacidade para 2.500 pessoas e fica localizada na Lapa. O show tem previsão de começo para as 9 horas, lembrando que a casa abre às 7h30 da noite. A produção e realização do evento é feita pela Overload Brasil, que já trabalhou com nomes como Blind Guardian, Epica, Mr. Big e Sonata Ártica. Lembrando também que você pode conferir todas essas informações na página da Overload Brasil no Facebook ou no seu site, também como no site do ingresso.com.br, além, é claro, do Ren Brasil, que faz a cobertura completa de cada evento. Nos vemos então no Rio de Janeiro. De volta ao Brasil, Ren, pela primeira vez no Rio de Janeiro. Tour of the Middle Age 2015, dia 10 de dezembro no Circo Voador. Realização Overload. Apoio Ren Brasil. A segunda data ocorre no dia 11 de dezembro em São Paulo. Dessa vez não será no HSBC Brasil e sim no Tropical Butantã. O Tropical Butantã foi reformado e hoje em dia tem capacidade para 2.500 pessoas. Para quem não sabe, fica localizado na Valdemar Ferreira, número 93. O início do show em São Paulo ocorre um pouco mais tarde, começando às 10 e as portas abrem às 8 horas. Lembrando que para ambos os shows não haverá banda de abertura. Novamente, o show de São Paulo tem produção da Rádio e TV Corsário, que já trabalhou com nomes como Rich Kotzen, Megadeth, Saxon e Lacrimosa. Os ingressos podem ser adquiridos tanto na bilheteria do Tropical como no ticketbrasil.com.br. Lembrando agora que só estão disponíveis os ingressos a partir do 3º lote. Mais informações você encontra também na página da Rádio e TV Corsário, assim como no seu site, no site do ticketbrasil.com.br e também na página do Ren Brasil. De volta a São Paulo, Ren, Tour of the Middle Age 2015. Sexta-feira, 11 de dezembro, Tropical Butantã. Realização Rádio e TV Corsário. Apoio Ren Brasil. Deixamos um aviso na página do Ren Brasil para os fãs deixar algumas perguntas, principalmente relativas ao show. A primeira pergunta é da Isabela Macedo. Tenho muita curiosidade para saber o que eles acham sobre os fãs do Brasil e América do Sul em geral. Não sei se tem alguma entrevista em que eles falam sobre isso, nunca achei. E queria comentar que eu tô feliz demais com eles voltando. Não pude ir ano passado, eu ficava chorando e vendo os vídeos e achando que eles iam demorar anos para voltar. Nem acredito que em pouco mais de um mês terei a chance de vê-los. Falem mais sobre como que eles estão vindo assim tão rápido. Bem, Isabela, ano passado o Vili deu uma entrevista para uma rádio falando que ficou bem impressionado com os fãs da América do Sul. O resto da banda não se pronunciou muito. Eu lembro de Gas, que deixou alguns posts em seu Facebook falando sobre a energia que ele sentiu aqui da América do Sul, mas nada mais foi dito. Obrigado pela pergunta. Tem aqui também a Michelle Lirani perguntando se vão conseguir vender todos os ingressos pro show de São Paulo. Provavelmente vão, porque ano passado foi quase sold out show e dessa vez provavelmente aquele pessoal que não conseguiu vir da última vez vai fazer um esforço e não importa o preço do ingresso. Obrigado pela pergunta, Michelle. Tem aqui também a Sarah Alvin. Por que não há uma postagem na página oficial da banda sobre o show do Rio? Sim, há uma postagem oficial, só que no site da banda. Aliás, aquele site lindo. Tem aqui também a Juliana Antunes. Por que um meet and greet parece ser tão impossível de acontecer por aqui? É tão difícil organizar algo assim no dia do show? Juliana, o meet and greet ele funciona primeiramente por ordem da banda. Se a banda quer fazer, ok, ela fala, entra em contato com a produtora, organiza um lugar ou até mesmo na casa de show. Se a banda não quiser, não tem como. Tem também aqui o Fábio Steff perguntando se vai ter banda de abertura. Já foi explicado que não vai ter banda de abertura. E também ele perguntou o que a gente espera do setlist do show. Se você não viu o último vídeo da Ren Brasil TV, então clique aqui
e confira o setlist que foi divulgado no último vídeo. Tem aqui a Francine Souza. Qual é o aeroporto e o horário da chegada deles no Rio de Janeiro? Não sabe? Eles vão chegar no... Mariana Jardim. Willy Bammerger. É namoro ou amizade? Era namoro, agora não é nem amizade. Emanuele Costa. Parece que a torre do Willy está à venda. Vocês têm alguma informação sobre isso? Sim, ela está à venda pela bagatela de 2.600.000 euros. Sim, só essa mixaria e você consegue morar na torre onde Willy residiu desde 2006 até alguns dias atrás. Oi, é da imobiliária? Sim. Eu queria saber se está à venda a torre do Willy. Deixa eu só um minutinho. À vontade. Está vendo sim? Quanto é que tá? 2 milhões. E vocês parcelam? Sim, 24 vezes no Master e Iberbanri. Ah, e cartão submarino vocês aceitam? Não. Ah, que pena. Então, fica pra próxima então. Obrigado. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Uma pena. Ele se mudou para um apartamento perto de onde morava, né, perto da torre, e agora sua casa tem até um estúdio particular. E a pergunta aqui da Tami é: em que hotéis eles vão ficar? Eles vão ficar no hotel... Greetings, I am Paul, and this is Mitos. We are from Razorblade Greece Street Team. And now you're watching Him Brazil TV. Bom, antes de encerrar o programa, gostaria de lembrar que no dia 12 de dezembro, pós-show, no sábado, ocorre a 7ª edição da Hara Grand Party, que é organizada pelo meu amigo Jeffrey Dead, com apoio da Him Brasil. Então se você quer se encontrar depois do show e comentar sobre como foi e curtir mais Him, dia 12 no Mono Club na Rua Augusta, em São Paulo. A festa tem como tema os 10 anos do Dark Light, que aliás ganharia um programa, só que foi reagendado por causa da notícia dos shows aqui no Brasil. Todas as informações sobre HP você consegue acessando aqui embaixo no link ou também na nossa página no Facebook. Nesse Tour Report temos os highlights que aconteceram nos últimos 3 shows que a banda fez na Rússia ao lado do The Rasmus. O setlist foi reduzido em virtude de não ser um show solo, então algumas músicas foram retiradas do setlist. Rolou também algumas fotos dos meet and greets que aconteceram lá na Rússia e também alguns vídeos engraçados, como a coletiva de imprensa do nosso querido baterista Cosmo. Eu fico imaginando como aconteceu essa escolha de Cosmo para a coletiva de imprensa. Пантера. Естественно, мой кумир — это фронтмен группы Пантера. Еще разочек, глянь на меня, блядь. Teve também Burton sendo desafiado em uma partida de xadrez e essa belíssima foto no hotel. Aconteceu também o primeiro Masterclass de Linde. Sim, Linde fez um Masterclass no Fanvox Studios ao lado do produtor Brian Virtue. No mesmo Fanvox foi comemorado os 50 anos do estúdio e contou com a presença de vários músicos e produtores locais da cena finlandesa, entre eles Willy Hermanivalo. Agradecimentos especiais aos meus amigos do Sunscreen.ru, que estão sempre ajudando na divulgação do canal, assim como os nossos outros vídeos de videoclipes. Aliás, se você não conhece nossos videoclipes, pode clicar aqui e ver a nossa playlist oficial. Hi, I'm Ingrid and you're watching Him Brazil TV. Bom, se você chegou até aqui, tem uma pessoa que deixou uma mensagem especial para você. Confira. Hello, it's Cosmo. You're watching Him Brazil TV. Muito obrigado, Cosmo, pela sua dedicação e pelo seu tempo livre. Ficamos muito felizes com a repercussão que o vídeo teve através da sua página e principalmente pelo seu tempo dedicado para nos mandar uma mensagem. Se você não conhece a página ainda do Cosmo, que está aqui na descrição. Obrigado também aos amigos do Rim Chile, Rim Argentina e também ao Rim Mexico Team e o Heartabolical Club, além, é claro, do Rim Mexico, que vem nos ajudando na divulgação e principalmente na parceria nesses últimos anos. Muito obrigado. Ah, e vai rolar vídeos exclusivos da América Latina dos nossos parceiros, então fica ligado aqui no canal que vai
vai ter material inédito nos próximos programas. Ah, bom lembrar também que o pessoal do Hartabolical Club, liderados pela minha amiga Ingrid, lançaram um vídeo de despedida para Gas Lipstick. Você pode ver o vídeo clicando aqui. Eu faço até uma participação especial nele e ficou muito legal, confira. Agradecer novamente a minha amiga Maria Alessa pela tradução das legendas que todo mundo comentou, ficou bem legal, muito obrigado Maria novamente. E também agradecer ao meu amigo Thiago, que não aparece nos vídeos, mas é de extrema importância para a HBTV. Obrigado Thiago, aparece aí Thiago! Hello, I'm Marin and you're watching Him Brasil TV. Bom, estarei tanto no show de São Paulo, que acontece no Tropical Butantã, lembrando novamente, no dia 11 de dezembro, assim como no show do Rio de Janeiro, que acontece no dia 10, numa quinta-feira, no Circo Voador. Espero que todos tenham noites memoráveis no dia 10, no dia 11, e que nós possamos nos encontrar na festa no dia 12 e comentar sobre cada show. Então é isso, pessoal, nos vemos no dia 10 e dia 11, e também na festa no dia 12 para fechar com chave de ouro o ano. Fiquem com Villain no coração, se cuidem, até a próxima e um grande abraço. E é isso que a vida tem de melhor. Primeiramente gostaria de agradecer aos... vai! Tá louco! Aliás, se você ainda não viu esse vídeo... tá. O minuto do relógio. Valendo! Festival que tem os... mas foi de propósito, né, cara? Não foi, cara. Foi de propósito, cara. Não. O que foi, cara? O que foi, meu? Tô vendo a sobrancelha aqui. Não fiz nada. Nossos amigos do Him Norway. Além... então... Como o show... Obrigado pela questão. Obrigado pela questão. Obrigado pela questão. You broken my heart. Tchau, amigos. Tchau.